com o ex-governador Ciro Gomes no Ceará. Em uma postagem, Flávio pediu desculpas à ex-primeira-dama e negou qualquer intenção de ofender ou humilhar a madrasta. A Europa enfrenta uma onda de calor sem precedentes, com alertas em vigor em países como Espanha, Reino Unido e Alemanha. Na Espanha, o governo anunciou 212 mortes relacionadas com as temperaturas extremas dos últimos dias. Na França, o calor tem batido recordes seguidos. No Reino Unido, mais de 1.000 escolas foram fechadas ou encerraram as aulas mais cedo. Na Itália, as condições climáticas devem piorar ainda mais, especialmente nas regiões central e norte, e atingir o pico entre o domingo e a segunda-feira, conforme os meteorologistas. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Seleção brasileira, o Brasil enfim apresentou seu cartão de visitas nesta Copa do Mundo. Depois de uma estreia sem brilho e de uma vitória sobre o Haiti, a seleção venceu e convenceu contra a Escócia, vencendo por 3-0. A equipe de Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação do grupo C e mostrou identidade dentro de campo. O desempenho renova a confiança do torcedor na busca pelo Hexa. Por enquanto, Brasil e Japão, segunda-feira às 14h, mas tudo vai depender do desenrolar aí, o adversário vai ser definido de acordo com o desenrolar do grupo da Holanda. O basquete Campinas entra em quadra hoje pelas quartas de final da LBF. A equipe enfrenta o Mesquita às 19h30 em Campinas. Como perdeu o primeiro jogo da série, as campineiras precisam da vitória para forçar a terceira partida, que também seria disputada em casa. João Fonseca está confirmado como cabeça de chave número 2 do UTS, Ultimate Tennis Showdown, no Rio de Janeiro. A organização divulgou a lista dos participantes e os primeiros confrontos do torneio, que será disputado no Maracanãzinho entre 16 e 18 de julho. Na estreia, o brasileiro enfrenta o australiano Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon em 2022. Série B do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Londrina abrem hoje a 15ª rodada da competição. A partida será disputada às 20h30 na Arena Pantanal. O Dourado é o 10º colocado com 19 pontos. Já o Londrina abre a zona de rebaixamento. No futebol campineiro, o Guarani se prepara para enfrentar a equipe do Figueirense domingo. Luca e Ebert brigam pela vaga do suspenso Maranhão. No sistema defensivo, a principal volta é de Maurício Antônio, que daqui a pouco vai falar aqui na CBN. E na Ponte Preta, confirmada a saída de Diogo Silva. O goleiro de 39 anos pediu rescisão de contrato, alegando problemas financeiros, e por conta desses atrasos, a Macaca terá um novo goleiro. Alerta agora para quem vai substituir, Guilherme Viana ou então Vinícius Ferrari, 2 goleiros que nunca jogaram pelo profissional da Macaca. Central da Copa do Mundo, chegando com Fábio Scheibe. Tudo bem, Fabião? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje teremos a definição de mais 3 grupos da Copa do Mundo. Tem a terceira rodada no grupo D. Às 11 horas da noite tem Turquia e Estados Unidos, mesmo horário para Paraguai e Austrália.
Já pelo grupo E, às 5 da tarde, tem Equador e Alemanha e Curaçao enfrentando a Costa do Marfim. E o grupo F, de muito interesse para nós brasileiros, daí sai o adversário do Brasil. Tem às 8 da noite Tunísia e Holanda. E esse jogo fundamental para os brasileiros, Japão e Suécia. Possivelmente um desses dois adversários será o grande rival do Brasil na próxima segunda-feira, 2 horas da noite. Japão e Suécia jogando lá em Dallas, viu, Julio? Se terminasse hoje, né, nesse atual cenário, teremos Alemanha e Paraguai, França e Suécia, África do Sul e Canadá, Holanda e Marrocos, Portugal e Gana, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia, Egito e Coreia do Sul, Brasil e Japão, Costa do Marfim e Noruega, México e Escócia. A Escócia não vai passar, né? Questão de tempo aí pra alguém passar ela. Inglaterra e Cabo Verde, Argentina e Uruguai, Austrália e Irã, Suíça e Argélia, Colômbia e Croácia, por enquanto. Mas tem muitos grupos ainda que vão jogar. Por exemplo, a Escócia, é muito improvável que ela passe como terceira colocada, porque além de 3 pontos, ela tem um saldo negativo muito grande, difícil, né? Então é improvável. A gente vai atualizando aqui dia a dia como ficam os 16avos, que é a pré-oitavas de final da Copa do Mundo. Carlão de Freitas, uma quinta-feira sorridente para o torcedor brasileiro. Sorridente, Júlio. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. O Brasil ontem apresentou um futebol, acho que convincente, podemos dizer assim. Ainda está num processo de evolução, e isso o Carlo Ancelotti tem falado em todas as entrevistas. E ontem a gente percebeu um Vini Júnior assumindo cada vez mais o protagonismo. O meio-campo funcionando bem, a defesa mais ajustada que em outras situações. É claro que ainda não estamos num patamar tão evoluído como França, como a própria Argentina, como a Espanha, mas é um Brasil caminhando, subindo degrau por degrau, e a gente espera que no próximo jogo, possivelmente contra o Japão, o Brasil possa vencer e continuar neste processo de evolução. Nada de pachequismo, ganhamos a Copa, de jeito nenhum. Mas eu acho que este processo de evolução, de subir degrau por degrau a cada jogo na Copa do Mundo, isso está acontecendo, e foi o que o Ancelotti disse. E o mantra dele para a torcida brasileira: calma. Ele fala muita calma pro torcedor brasileiro, mas nós somos apaixonados, né? Somos imediatistas, então o Ancelotti vai ter que conviver com esse tipo de pressão. Mas estou bem feliz com a atuação do Brasil ontem frente à Escócia. Aliás, daqui a pouco o Fábio, Carlão e eu vamos analisar aqui ao lado dos ouvintes também. Inclusive você, torcedor, pode mandar já a sua mensagem. 991869070. 991869070. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção, de Neymar, de Matheus Cunha, de Vini Júnior. Quase que pinta um hat-trick do Vinícius Júnior. Sabia que o Pelé foi o último? Em 58, o último brasileiro a fazer um hat-trick em Copa do Mundo. Hat-trick, pra quem não sabe, 3 gols no mesmo jogo. Triplete. O que mais? 3 gols. 3 gols no mesmo jogo. Cara, ô Júlio, ontem a gente já conversava fora do ar. Né? Eu não entendi aquela falta, porque é uma falta que no Brasil eles dão. Aí não tem jeito. No Brasil, o VAR intervencionista. Do VAR lá de brincadeira. Intervencionista. Então ontem me lembrou o futebol brasileiro. Mas na Copa do Mundo eles não dão esse tipo de falta, na Premier League não dão esse tipo de falta. E não foi falta, né? Não foi falta. É só no Brasil e no jogo de ontem que eles dão falta. E realmente o futebol brasileiro ontem foi prejudicado. Gostei também do Alisson, cara. Alisson fez 2, 3 defesas importantes. Isso é bom pro Alisson também, porque vai ganhando confiança, vai ganhando ritmo. E o próximo jogo, Deus me livre, mas pode ser decidido nos pênaltis. E o Alisson ontem ele deu uma boa resposta. O Brasil não sofreu tanto, mas das vezes que o Alisson trabalhou, ele trabalhou com eficiência. É isso. O que eu ia falar do Ancelotti é que ele tá cada vez mais brasileiro. Primeiro, ele canta o hino. E ele canta melhor do que muita gente. Sabe que tem gente que não canta direitinho. Tem dificuldade. Não sabe a letra inteira. Cara, a câmera, toda vez que corta pro Ancelotti, ele tá lá cantando o hino. Acho esse envolvimento muito legal do italiano. E ele tá ficando brasileiro, cara, porque ontem, na hora do gol anulado, ele foi pra cima do quarto árbitro. Não é assim não, hein? Ele ficou muito esquentado com o gol anulado do Vini Júnior. Então o Ancelotti cada vez com um sangue um pouco mais brasileiro, nosso treinador. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta a falar de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Claro que é uma quinta-feira um pouco mais empolgante diante do que o Brasil apresentou, mas a gente vai trazer aqui os pontos positivos e negativos dessa apresentação. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12.
CBN Esportes Campinas. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Arugi. Tem Dolphin Mini por 119.900, Dolphin GS por 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Arugi em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Arugi. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. Procurando um endereço que valorize o seu bem viver? Venha para a Casa Arborais Alta Vista. O conceito de alto padrão inteligente que se desenvolve em harmonia com o entorno, desenhando o futuro da região. Um condomínio fechado com casas de 3 ou 4 suítes, onde o potencial de valorização acompanha a expansão do seu legado. Tudo para você fazer um investimento sólido e atemporal. Acesse casaarborais.com.br e garanta seu lugar aqui. Volkswagen Germânica apresenta oferta especial da mega operação de vendas Volks Vale Mais. Nivus Highline de 173.290 por R$143.290, com seu usado na troca ou taxa 0% em 30 vezes. E T-Cross Seleção de 129.990 por R$125.990, mais taxa 0% em 18 vezes. Não perca tempo. Visite uma Volkswagen Germânica e aproveite essas condições especiais. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Volkswagen. Estradas. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Muito bem, vamos com informações com Mário Quintino aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Mário? Bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Campinas-Montemor, que por enquanto é um bom caminho, tanto em direção de Hortolândia e Montemor, quanto para quem vem em direção de Campinas e vai também acessar Alix da Cunha. Falando de outro ponto de Campinas, quem segue na região do Nova Campinas tem atendimento de uma ocorrência pela rua Maria Conceição de Andrade, proximidades da Hermas Braga, atenção ali pelo trecho. Dá para seguir também pela Carlos Stevenson, que por enquanto não tem dificuldades, apesar do trânsito intenso, chegada já para Jesuíno Marcondes Machado, e na Jesuíno Marcondes Machado a movimentação é maior, acesso para Moraes Salles, atenção também pela região. Falando ainda da Moraes Salles, a movimentação é maior nos dois sentidos, a altura da Coronel Quirino, região do Laurão, atenção principalmente para quem vai em direção do centro de Campinas. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. Atenção Campinas, Semana D na do Frio, de 22 a 26 de junho, na Avenida Governador Pedro de Toledo, Bonfim. Aproveite! Oportunidades de bons negócios. Uma excelente quinta-feira para você que sintoniza a CBN Campinas e mais uma vez o Grupo Darugi junto com a gente. E se você quer saber de BYD, a BYD Darugi, não só em Campinas, mas também na nossa região. Para falar mais, estou novamente com meu amigo Eberton. Bom dia, Eberton! Fala, Grande Pio! Pio e todos os ouvintes da CBN, da Grande Campinas e região. Quem vos fala aqui sou eu, Eberton, gestor de vendas, e aqui represento o Grupo Darugi e as unidades de Limeira e Piracicaba. Ali, a unidade de Americana
também, que está na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no número 2439, ou você que quer visitar a unidade de Limeira, na Avenida Major José Levi Sobrinho, número 2565, setor A, ou aqui na BYD Daruge de Piracicaba, na Avenida Cássio Pascoal Padovani, o número é 350, para conhecer as ofertas extraordinárias. Então, para aquecer o seu coração nesses dias frios, eu quero colocar uma condição maravilhosa para você. Que tal você adquirir um veículo da BYD, né, podendo ter aí até 40 mil de bônus, e por que não? Mas eu vou falar dele, o fera das vendas, que é o Dolphin Mini. Então você vai ter este veículo aí, como você bem vê na rua, né? Um veículo muito bem aclamado. Aqui no Grupo Daruge você compra esse carro pronta entrega, assim como também o nosso Dolphin GS, que é um veículo que está por R$ 139.990, uma condição maravilhosa, ou taxa zero com 60%. Song Plus, por exatos, R$ 249.990, também com taxa zero, e Song Pro também com taxa zero, tá ok? Então, você não fique de fora, nos consulte para saber outras condições, tá ok? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e valeu, Pio! Valeu, Eberton! Pensou BYD, pensou Daruge. Paz no trânsito começa por você. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD Daruge. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Song Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD Daruge em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD Daruge. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. No ar, Campinas em ação. Atenção Campinas, os casos de gripe, problemas respiratórios aumentaram na nossa cidade. A vacina contra a gripe já está liberada para todos acima de 6 meses. Basta procurar um centro de saúde com documento ou caderneta sem precisar agendar. Bebês prematuros, crianças com comorbidades e gestantes também contam com a imunização especial contra o vírus causador da bronquiolite. A rede municipal foi reforçada. O Hospital Mário Gatinho abriu novos leitos de UTI e contratou mais pediatras. Você também pode usar o teleatendimento pediátrico 24 horas pelo WhatsApp para tirar dúvidas com médicos e enfermeiros sem sair de casa. E não esqueça de lavar as mãos, manter os ambientes arejados e usar máscara se apresentar sintomas. Consulte endereços e horários em vacina.campinas.sp.gov.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar da seleção brasileira que venceu Marrocos 3-0, 2 gols do Vini Júnior, poderia ter sido 3, né? A arbitragem não colaborou, e um gol do Matheus Cunha, surfando mais uma vez o atacante do Manchester United. Vamos ouvir o professor Carlo Ancelotti primeiro falando sobre o jogo. No modo geral, a avaliação do Carleto sobre a atuação a mais convincente do Brasil até aqui na Copa. A escalação inicial não sei porque temos muitos recursos no banco. Eu acho que a equipe agora está jogando sólido. Temos equipe sólido que joga comparando com o primeiro jogo, menos erros com a bola, mais ritmo, mais efetividade na frente. Então, os dois jogos depois Marrocos temos uma boa impressão. Agora, o objetivo era chegar primeiro, chegamos primeiro. Agora, como se diz em Brasil, pé no chão e seguir trabalhando, melhorando e preparando o próximo jogo. Professor Carleto, analisando a entrada do Ryan, o comportamento tático do Brasil, funcionou muito ontem com e sem a bola. O Carlão e o Fábio Scheib vão analisar, mas no segundo tempo, quando estava tudo resolvido, todo mundo começou a olhar para o banco de reservas. Aí, de repente, o Hard Rock Stadium fez um frisson. Parecia um quarto gol do Brasil, mas não, era o Neymar entrando, fazendo a sua estreia na Copa do Mundo.
O professor Carleto também fala sobre a participação do camisa 10 brasileiro. Bom, teve a oportunidade de jogar porque eu acho que ele merecia jogar porque treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo ele, por suas qualidades, pode ajudar a equipe e eu acho que jogou bem os poucos minutos que jogou. Jogou bem, Neymar Júnior participando ali, né, de aproximadamente 15, 20 minutos do jogo, alguns bons passes, mas eu percebi até os jogadores do Brasil ansiosos para dar a bola pro Neymar. Acho que esse processo tem que ser um pouquinho mais natural do que foi ontem quando o Neymar entrou, mas acho que o jogo contemplava aí, estava 3-0, acho que todo mundo queria ajudar ele de repente a fazer o gol, até para dar mais motivação. De qualquer maneira, Carlão e Fábio Scheibe, vitória convincente da seleção brasileira. Vitória convincente, alguns pontos que precisam ser melhorados, né, para enfrentar uma seleção de um nível ainda maior, mas eu tenho certeza que o Ancelotti ele vai corrigir algumas situações. Com relação ao Neymar, eu acho que se o árbitro tivesse dado o gol do Vinícius, a gente viraria com 3, né? Viramos com 2. O segundo gol do Vini foi no segundo tempo, né? No segundo? Viramos 1-0. Então viraríamos com 2, né? Viraríamos com 2. Não, viramos 2-0. Foi 2-0? Então viraríamos com 3, né? O gol de cabeça foi no primeiro tempo? Foi no primeiro, isso é verdade. Exatamente. Então viraríamos com 3, vai. Futebol não tem em si, mas de repente viraríamos com 3. Eu acho que o Neymar poderia até ter entrado ontem, né? Entrado antes. Mas o Neymar é um caso à parte, né? Eu acho que, infelizmente, ele vai contribuir pouco para a seleção brasileira tecnicamente. Quero estar enganado, quero que ele contribua, quero que ele protagonize. Mas a presença dele é diferente, né? Muda o ambiente do jogo. Cara, a hora que ele começou a ir pro aquecimento, parecia um gol do Brasil. A hora que ele entra, muita gente emocionada. É impressionante, assim, como o Neymar, ele gera, né? Ele gera emoção, realmente. O cara que não gosta, ele não gosta mesmo, né? Ele odeia o Neymar. Mas eu acho que a maioria, e eu faço parte dessa maioria, a maioria gosta, né? De um cara que fez escolhas, né, Júlio? Ontem que a gente falava sobre isso, né, de Ronaldinho Gaúcho, do próprio Neymar. Eu acho que se o Neymar tivesse se cuidado um pouquinho mais, se lesionado menos, ele poderia estar num outro estágio nesta Copa do Mundo, como um titular, como um protagonista, né? Afinal de contas, os caras das seleções estão funcionando. Mas legal a entrada dele, acho que faz bem pro grupo. Aquele passe que ele deu pro Vinícius, poderia ter confirmado em gol, né? Se o Vinícius acerta, vinha o Martinelli, vinha o Endrick também, era o passe pro Vini caprichar, pro Brasil aumentar o placar, aí seria a cereja do bolo, isso não aconteceu. Mas gostei da entrada do Neymar, eu acho que aos pouquinhos ele vai pegando mais ritmo, mas Vinícius Júnior assumindo, Matheus Cunha fazendo outra vez gol, isso é importante. Quanto mais jogadores de frente confiantes, marcando gols, né, sendo artilheiro, isso é bom para jogos difíceis e jogos complicados, como vai ser agora. Eu gostei do Brasil, falta muita coisa ainda para chegar no nível França, no nível Argentina, Espanha, mas eu acho que é o caminho, né? O Ancelotti ele não disse nada, tudo que está acontecendo parece que foi meio previsto pelo Ancelotti, a evolução gradual, jogo a jogo, e ele tá com essa aí, né? Calma, o torcedor brasileiro, mas isso é normal, o brasileiro ele é ansioso, né? Ainda mais com o futebol, ele é apressado e exige as coisas, né? E o Ancelotti está sabendo lidar com toda essa situação, mas eu gostei. Passou de ano a seleção brasileira nesta primeira fase. Pois não, Fábio Scheibe? Depois daquela estreia, né, no empate contra o Marrocos, todo mundo ficou ressabiado com a atuação do Brasil. Esses dois jogos mostraram justamente o jogo contra a Escócia, que a gente pensava que ia ser mais difícil que contra o Haiti. Com 7 minutos já estava 1-0 numa falha, né, da defesa da Escócia. Chama bastante atenção a atuação de 3 jogadores ontem, evidentemente Vini Júnior, né? Vinícius está sendo o cara da Copa do Brasil. Dos 7 gols feitos pelo Brasil, ele participou de 6, né? Fazendo 4 gols e participando de outros 2. Só o gol de ontem do Matheus Cunha, depois da bela jogada do Bruno Guimarães, ele não participou. Justamente o Vinícius Júnior. O Bruno Guimarães jogou muita bola ontem também. E o Ryan, né? Foi uma escolha do Carlo Ancelotti, acertou bastante na entrada no lugar do Rafinha. E por linhas tortas, né, a saída do Rafinha até representou uma bela qualidade para o Brasil, já que o Vinícius Júnior ficou sendo o principal jogador da equipe ali, e o Ryan fez muito bem o espaço deixado pelo Rafinha. E chama atenção também o Neymar, né? O Neymar entrou ontem, deu essa desabrochada aí depois de tanta angústia aí, ver se ele ia jogar ou não,
conseguiu sair o nervosismo dessa estreia dele, né, nesses minutos em campo. E ontem ele revelando que sabe que Vinícius Júnior é o melhor jogador, o jogador mais importante do Brasil nesse momento. Ele ficou num lugar de coadjuvante nesse momento. O protagonista para ele é o Vini Júnior mesmo, da seleção brasileira. Tem alguma coisa que o Ancelotti faz que com ele o Vini Júnior explode, né? Em termos de atuação, tá sendo uma Copa muito boa do Vinícius também. E sabe o que eu percebi do Neymar ontem? Ele está desfrutando da Copa, né? Ele cumprimenta todo mundo, tira foto, esbanja simpatia. Achei muito legal, de uma cortesia gigante, de uma generosidade ele ter falado sobre o Vinícius Júnior, que é hoje o protagonista da seleção brasileira. Então ele está vivendo estes últimos momentos, né, de jogador de Copa do Mundo, curtindo, né? Eu acho que tecnicamente ele não vai acrescentar muito, né? Embora seja o Neymar, embora seja um jogador que a qualquer momento ele pode aparecer num passe, numa jogada, porque ele é gênio, mas está muito abaixo ainda. Mas eu estou gostando desse Neymar 2.0, né? Um Neymar tiozão, né? Fazendo a alegria da criançada, a alegria dos adversários, né? Muita gente quer tirar foto com ele, a alegria dos torcedores. Muito legal. Eu acho que se o Neymar tivesse tido essa postura em outro momento da carreira, eu acho que hoje ele seria praticamente unanimidade, porque o carisma desse menino é fenomenal. Alguns aspectos táticos, né, do jogo de ontem. Eu acho que a grande mudança foi a entrada no Matheus Cunha no jogo contra o Haiti. O Matheus Cunha tá fazendo o que ele faz no Manchester, né? Inclusive dá pra jogar Matheus Cunha no centroavante, porque ele é um jogador... joga por trás, né? Ele joga por trás e ele modificou o comportamento dos outros atacantes. Na maioria das vezes é o Vinícius, o jogador mais avançado. Tanto que nos gols o Vinícius fez... na pressão do Ryan, o Vinícius é quem tava lá pra completar. E o gol de cabeça do Vinícius surge a partir de uma pressão do Matheus Cunha. O carrinho do Matheus Cunha, né? A bola vai na direita, tem o cruzamento e o Vinícius completa. E aí depois a jogada que dá o gol do próprio Matheus Cunha é uma jogada de abrir espaços, né? Porque como ele não tava na área, como o Paquetá ele tem essa habilidade de fazer jogadas rápidas, Paquetá, Casemiro, Bruno, Matheus. Então isso acaba confundindo a zaga adversária também. Essa marcação alta do Brasil, eu acho que é um dos pontos importantes do trabalho do Ancelotti, né? Porque na preparação aqui contra o Panamá a gente faz 2, 3 gols dessa maneira, né? Fazendo essa marcação no bloco alto, ajustando, né? Não deixando o adversário respirar. Na Copa do Mundo, ontem ficou provado que isso está sendo bem treinado pelo professor. Então gostei da seleção. O que me pega um pouquinho, Júlio, aí eu traço um paralelo com as grandes seleções, é que o Brasil ele não tem muita paciência para ficar com a bola, né? Para circular. Tá certo que a característica do nosso principal jogador é de contragolpe, né? Que é o Vinícius Júnior, é o jogo em transição. E o Ancelotti ele já é fã deste jogo, e o Brasil tem atletas com essa característica, ele vai explorar esse lado. Mas, por exemplo, a França fica com a bola, a Argentina fica muito com a bola, né? A própria Espanha, que ainda tem resquícios de tic-tac, e o Brasil não, ele fica pouco com a bola, ele circula pouco, é muito jogada nessa transição, e pega o Vinícius Júnior. Eu acho que o Brasil poderia gostar mais de ficar com a bola, girar o jogo, fazer o adversário cansar um pouquinho, e o Brasil ainda não tem essa característica. Por enquanto, Brasil e Japão, estaremos atentos aí ao jogo hoje do grupo da Holanda, né? Então, Holanda, Japão e Suécia são os candidatos a adversários do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. E a gente vai atualizando aqui quando se desenvolver e desenrolar a fase de 16 avos. De qualquer maneira, boa vitória da seleção brasileira. E você já destacou, Carlão, o Alisson, outro jogador ontem, Fábio, que eu acho que merece elogios. Para mim, uma das melhores atuações dele nesse ciclo com o Ancelotti, o Danilo. O Danilo ontem fez um jogo muito soberano da linha dos 4 defensores. Foi quem eu mais gostei ontem. Grande partida do Danilo, viu, Chaibe? Experiente, né? Jogador experiente. Inclusive, ele foi o mais veloz da partida, né? Tem dados também das estatísticas da partida. Foi o mais veloz, o que mais correu também. Então, é um jogador que tem experiência, traz isso para a seleção brasileira. E é um dos pontos fundamentais aí. Foi o primeiro jogador convocado pelo Ancelotti. E uma curiosidade, Júlio, dos 26 jogadores convocados, 22 já atuaram. Somente Bremer, o Léo Pereira e os 2 goleiros, né, o Everton e o Ederson, ainda não jogaram pela seleção brasileira. Nesses 3 jogos, 22 jogadores utilizados. Né? Exatamente, estão rodando bastante, né, o elenco, o professor Carlo Ancelotti. Acho que é importante também para dar confiança. Eu tinha muito dessa dúvida, né, do Luiz Henrique ou do Ryan. A escolha foi pelo Ryan, que fez um grande jogo.
Que pecado, né? Aquele gol não ter saído no passe do Paquetá, o chapéu pra cima do zagueiro. Caiu na direitinha, que não é o pé dominante do Ryan, mas seria um baita de um gol. E vai se soltando, né? Da cria do Vasco. Pegando confiança, né? Vai pegando confiança, porque no último jogo ele entrou ali numa fogueira danada no lugar do Rafinha, o jogo correndo, né? E isso é um complicador também. E ontem ele já mais solto, mais leve, o resultado ajudou, o desenvolvimento do jogo também ajudou o Ryan nesse sentido. E a gente vai ganhando um jogador aí para muitas Copas, né? Isso é muito importante. 11h32. Valeu a sua torcida. Em campo, a seleção de ofertas Chevrolet com condições especiais. Vem junto aproveitar e cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 199. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiro para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$ 100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por R$ 600 com montagem grátis. Agende sua revisão e aproveite os serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN, a rádio que toca notícia. Repórter CBN. Quinta-feira, 25 de junho de 2026. O Banco Central elevou a estimativa de crescimento do PIB do país desse ano de 1,6% para 2%. É o que mostra o relatório de política monetária divulgado hoje. A autoridade monetária atribuiu a alta principalmente à surpresa positiva no resultado da atividade econômica no primeiro trimestre e a melhora das perspectivas para a agropecuária e a indústria extrativa. O Banco Central também mencionou medidas de estímulo do governo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 toneladas de maconha em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava em uma carga de cosméticos transportada por uma carreta. A abordagem aconteceu na BR-262 e o motorista foi preso em flagrante. Ele disse que receberia R$10 mil para levar o entorpecente de Uberaba, no Triângulo Mineiro, para Cariacica, no Espírito Santo. A imprensa internacional repercutiu a vitória do Brasil sobre a Escócia por 3-0 na Copa do Mundo. O resultado garantiu a classificação da seleção brasileira em primeiro lugar do Grupo C. Na Espanha, o jornal Marca destacou a atuação de Vini Júnior, que foi chamado de extraterrestre. Já o AS afirmou que o Real Madrid não pode deixar o brasileiro sair. Na Argentina, o diário Olé disse que o Brasil venceu com autoridade. Em Portugal, o jornal Record informou que o time de Carlo Ancelotti bateu a Escócia na volta de Neymar. Na França, o L'Équipe afirmou que o Brasil era só sorrisos depois da vitória e da classificação. Na Inglaterra, o Daily Mail deu destaque às atuações de Vini Júnior e Matheus Cunha. O próximo jogo do Brasil será às 14h de segunda-feira. O adversário sairá das partidas que serão disputadas às 20h de hoje pelo Grupo F. A Holanda vai enfrentar a Tunísia e o Japão jogará contra a Suécia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. Antes de avançar aqui, né, para os nossos filhos de Campinas, Guarani Ponte Preta, atender os ouvintes pelo nosso WhatsApp. Você manda o seu recado, 991869070. Bom dia, JN. Esquece Neymar, só serviu para cobrar escanteios. Já estava mancando, não joga mais nenhum jogo. Luiz Rosa é da ala que não gosta do Neymar. Gente, a zaga da Escócia deu 2 gols aqui, o Antônio Wilson. Mas eu prefiro olhar pela ótica da pressão, né? Gerou. O quanto que a pressão também... tanto que o gol anulado também é a partir da pressão. Acho que isso, Antônio Wilson, é um mérito de você jogar também pressionando o adversário,
Porque qual que é o intuito da pressão? Gerar Você dificultar erros. O erro. Então, se você gera erros, significa pressão bem-sucedida. Então não pode tirar o mérito, Antônio, do fato de ser uma estratégia, né? A pressão, ela é justamente para gerar erros. Sim. E o Brasil conseguiu gerar muitos erros, ou seja, funcionou. Bom dia, CBN Esportes. Quero ver a seleção ganhar de uma seleção mais forte, Argentina, Holanda, Alemanha, aí sim. É justamente isso que a gente está falando. Né? Precisa emplacar, né? Ter confiança para enfrentar essas grandes Ainda seleções. está num processo de evolução. Ninguém falou aqui em hexacampeonato, ninguém falou que já estamos no mesmo nível destas seleções, mas é um processo de evolução. Hoje o Brasil, eu acho que ainda não tem força para encarar uma França, uma Espanha, uma Argentina. Mas é um processo, cara. E é inegável que o Brasil está melhorando de acordo com os jogos. Tivemos o Marrocos, não lamento o resultado, porque acho que hoje o Marrocos é uma equipe que bate com o Brasil. O empate não foi ruim. O que foi ruim foi a atuação. A atuação do Brasil foi muito ruim. Né, sem uma identidade, com muitos problemas, muito nervosismo. Contra o Haiti era de se esperar, ali eu fiquei até um pouco decepcionado, eu acho que o Brasil poderia ter construído um saldo maior diante dos haitianos. E ontem, contra uma seleção, eu acho que mais forte que do Haiti, o Brasil jogou bem, né? Mostrou que está evoluindo. Vinícius Júnior cada vez mais sendo o cara, Matheus Cunha aparecendo, marcando gols. Então acho que a gente tem que reconhecer também as coisas boas, né? A gente sabe que o Brasil tem muitas coisas que precisam ser ajustadas, mas as coisas boas também é importante a gente reconhecer que há esse processo de evolução. Pode cair na próxima fase? Pode, mas que há um processo de evolução, há. O Fernando Antônio manda aqui, Vinícius fazendo 2 gols e vocês insistem no Neymar, lamentável. Não tem jeito, isso aqui é igual polarização política. Quem não gosta do Neymar, tanto que o último comentário dele havia sido no dia da convocação. Aparece pra criticar o Neymar. Detalhe, a gente abriu o programa falando que o Vinícius quase foi o primeiro jogador a fazer um hat-trick desde o Pelé em 58. O Scheibe falou que o Neymar disse que o Vinícius é o protagonista da seleção. A gente falou que o Vinícius com o Carlo Ancelotti tá jogando muito. A gente tá sendo falou protagonista. Mas o cara prestou atenção no Neymar, não tem jeito, não tem o que fazer. Eu falei que eu espero pouco do Neymar, tecnicamente. Não tem jeito, não tem jeito. Eu falei que hoje o carisma dele é mais importante para a seleção, porque tecnicamente realmente ele está em baixa, está um pouco fora. E aí o ouvinte ele fala que nós estamos endeusando. Mas eu desisti já, eu já desisti, não melhor, tem jeito. É melhor. Bom dia, pessoal. Ele entende aquilo que ele quer entender, Júlio Nascimento. A gente falou aqui 10 palavras, uma foi o Neymar. As 9 ele ignorou, ele ouviu só o Neymar. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Como uma saída de um jogador ajudou muito a seleção? Ryan jogou muito, Wagner. Concordo até com o que o Fábio disse, né? O impacto do Ryan. Assim, não é questão nem de comemorar a lesão, né, Fábio? Porque eu acho que o Rafinha, ele estava jogando mal também contra o Haiti. Ele não foi bem. Ele perdeu um gol, teve uma jogada lá que estava até impedido. Mas eu acho que naturalmente o Rafinha, mesmo se não tivesse machucado, ele correria sérios riscos. Mas aí ocorreu a lesão, né? Que é algo que foge do controle. E enaltecer aqui o Ryan, que é um menino jovem e que tem muita personalidade, né, Fabião? E quer mostrar ainda, né, Julião? 19 anos, já foi para a Premier League, tá no auge ali, começando o auge, na verdade, né, do futebol europeu, e agora na seleção brasileira também teve essa oportunidade, estava na cara que não ia desperdiçar, mostrou muita vontade ontem também, é um grande jogador, muito bom jogador, e ontem mostrou esse entrosamento já com o Vinícius Júnior na frente ali também, pode trazer muitos frutos aí para a seleção brasileira. Amanhã eu torcerei para a Noruega vencer a França, assim poderemos ter, né, na verdade, um Brasil e França nas oitavas, repetindo o filme de 86, 98 e 2006. É esse Manda cruzamento? aqui o Renato Alves. Porque o Brasil hoje pegaria, na conjuntura atual, Japão, nos 16avos, avançando o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. E aí, se a Noruega trocar com a França, seria Costa do Marfim e França. E aí enfrentaria o vencedor do Brasil e Japão. Hoje seria esse cruzamento. Então é possível. Noruega, né? E vale destacar também com essa classificação do Brasil em primeiro do grupo. Agora não temos chance de ter uma final Brasil e Argentina, né? Eles se enfrentam antes também, Brasil e Argentina, somente na semifinal, né, Julião? Cara, essa chance de Brasil, Argentina e Uruguai já na primeira fase do mata-mata me chama atenção. Me chama também. Uma das maiores rivalidades do futebol mundial, né? Sim, e outra coisa, a Argentina é superior, mas num possível clássico as coisas ficam iguais. O Uruguai é muito chato para jogo de mata-mata, né? O Uruguai é aquele time copeiro.
Não é uma barbada para a Argentina, não. Claro, se configurar esse duelo, né? O Jonathan Oliveira tá dizendo que depois que o Neymar entrou, o Brasil deixou de procurar o resultado e passou a jogar em prol do Neymar. Não achou isso certo. Concordo com o Jonathan. Isso acontece. Tem mas tá acontecido. 3-0, né? Mas acho que até é uma consequência do próprio resultado. Acho que... mas precisa ser um pouco mais natural, né? O Neymar vai participar das jogadas ali. Ficou todo mundo procurando o Neymar, eu me incomodei um pouco com isso também, mas é consequência, como o Fábio disse, do resultado. O João Leonardo, de Americana, tá mandando mensagem aqui. Eu vi o Endrick jogar 15 minutos no lado direito. Ninguém passou uma bola sequer para ele. Só passavam no lado esquerdo, com o Vini muito marcado. Lamentável. E a jogada era aquela, Júlio. Que foi um escanteio, uma bola parada, a bola sobra pro Neymar. O Neymar dá o lançamento pro Vini. Era pra dar de primeira pro Endrick. E tava o Martinelli, o Martinelli por dentro e o Endrick pela direita. Aí o Vinícius errou o passe. Se ele acerta o passe, o Martinelli sairia em ótimas condições, ou então, se fosse um passe mais longo, cairia também pro Endrick. Ali era a jogada do quarto gol. Exatamente, eu acho que ele ficou esperando o Neymar e aí o time de passar pro Endrick foi perdido, o zagueiro conseguiu fazer a cobertura e desarmou o Vini. Parte dessa ansiedade, talvez. O Cleiton na Vila União, a hora que enfrentar uma equipe grande e ganhar, vai criar corpo e dar confiança. Manda aqui o Cleiton. Salve, amigos, o problema do brasileiro é que quando... Perdão. Salve, amigos, o problema do brasileiro é sempre ver um se, quando em tudo. Pô, foi uma grande atuação em todos os setores. O pessoal não poderia simplesmente ficar feliz com o resultado. Vini, mas a gente tá no espaço democrático, né? A gente tem que... Eu concordo 100% com você. Eu acho que hoje é o dia de valorizar o crescimento técnico do Brasil. Chamar atenção. Eu não acho que o Brasil está no ideal. Você acha que tá no ideal ainda? Não. Você acha, Fábio Chave, que o Brasil tá ideal? Não, longe disso. Mas tá pegando confiança, né? Isso é importantíssimo, né? Porque se o Brasil jogar mal de novo, a gente estaria dando porrada aqui. Pô, o Brasil não evolui, de novo. Eu acho que existe uma evolução nítida, principalmente posicional e tática. Eu gostei muito do Brasil. Eu acho que agora faltam as jogadas se encaixarem melhor, né? Te viu o Paquetá errando o passe e tem que errar mesmo, porque ele tá tentando. Aí teve uma hora que ele começou a acertar. E aí a confiança ela vai crescendo. O JP de Moraes manda aqui, acho que o próximo adversário vai ser o Japão. Também acho que passamos. Daí pra frente temos que dar uma melhorada, JP de Moraes manda aqui. Eu também tô achando que vai ser Japão, cara. O Thiago não entendeu a entrada do Martinelli como meia. É verdade. Também não entendi. Verdade. Até porque também nós não temos, né? Mas eu achei que o Matheus Cunha fazia esse papel, o Martinelli na esquerda e o Vini avançado. Temos o Matheus, temos o Matheus mas o Martinelli entrou realmente, ele foi aquele jogador por dentro para articular e ele é nitidamente um jogador de beirada. Mas eu acho que é porque no banco de reservas a gente não tem esse jogador e ele deve estar testando, né, durante os treinamentos, o Martinelli jogando como um 10. O André Arruda lembra que o Neymar perdeu 2 bolas no meio campo que gerou ataques da Escócia, 2 cartões amarelos para o Brasil. A do Danilo eu não lembro qual foi a origem, se foi uma perda do Neymar, mas teve uma no meio campo, né? Foi o Bruno Guimarães. Fabinho, até o Maestro Júnior fala na transmissão, pô, tá 3-0, dá pra correr o risco de não tomar o cartão, deixa a jogada se desenrolar. Mas é verdade, mas o ouvinte tem razão, foi a partir ali de erros ali envolveu o do Neymar mesmo. Valeu, André. E agora zerou os cartões, Julio? Zera e depois zera de novo nas quartas, pelo que eu entendi. É isso. Se quiser você dar uma olhada aí, Fabião. O Neymar ele tem, o Vinícius Júnior também tem, em alguns, até... né? E depois após as quartas de final também, portanto agora tudo, né? E depois após as quartas de final também, portanto agora tudo zerado, começando esses 16avos de final. Ô, Júlio, eu queria destacar também um fato que ocorreu ontem no Mundial, que é muito legal, né? O Ochoa, goleiro do México, de 40 anos, entrou na partida contra a República Tcheca, né? Com a República Tcheca, né? A Tchequia agora. E estava 3-0 já para o México. E ele entrou em campo e jogou a 6ª Copa do Mundo seguida. Ele foi convocado para 6 Copas do Mundo. É verdade que ele não atuou em 2, mas esse fato aí de ter sido convocado, estar presente em 6 Copas do Mundo, ele ganhou até um patch, né? Um patch simbólico da FIFA, que poucos jogadores têm, de Legacy, né? Que atuou em 6 Copas do Mundo. Além dele, do Ochoa, né, de 40 anos, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neuer, o Nagatomo e o Modric também tem esse selo criado pela FIFA para este Mundial. Muito legal, então. O México ganhando ontem, 100% de aproveitamento no grupo dele.
e o Ochoa fazendo esse recorde aí muito bacana para o futebol. Muito Cara, massa. Isso mostra muito que legal isso. A evolução do atleta, né? Reconhecimento. Porque ontem você, 6 Copas, né? Antigamente chegaram a 5 Copas, tanto é que o Carvajal, né, que era um mexicano, ficou tanto tempo aí liderando. E hoje não, o Fábio Scheib mencionou aí muitos nomes com 6 Copas do Mundo. E por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem gols em todas as Copas. Todas as 6 Copas. Chega com 41 anos ainda. Não é o Cristiano Ronaldo, lógico, dos tempos de Real Madrid, mas em alto nível, titular. O Messi nem se fala. O Modric assistiu o jogo da Croácia, o Modric jogando, participando. Cara, 41 anos. É evolução. É cara que se cuida, né? Só mandar um abraço aqui para o Conrado, que ele fala justamente isso. Ó, sensacional essa Copa, que os protagonistas estão fazendo jus às expectativas. Messi, Mbappé, CR7, Haaland, Vini Júnior, acima das expectativas. Eu não assisto a Copa só para ver o Brasil. Subiu muito o nível e é uma das melhores Copas que eu assisti. Os estádios estão lotados, torcidas dando show e dentro de campo bons jogos também. Assino 100% aqui com o nosso glorioso Conrado no nosso WhatsApp. 11h48, rápido intervalo, na volta, Guarani Ponte aqui no CBN Esportes. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Rugi. Tem Dolphin Mini por 119.900, Dolphin GS por 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Rugi em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Rugi. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Semana Open House Tegra. A Tegra abre as portas com oportunidades exclusivas para a compra do seu imóvel para morar ou investir nos melhores endereços de Campinas. Apartamentos de 2 a 4 dormitórios no Cambuí, na Norte Sul e no Mansões Santo Antônio. Neste sábado, participe de um dia único com negociação direta e vantagens como 60 dias sem correção de juros para prontos, 6 meses grátis de IPTU e condomínio também para prontos, roleta premiada e muito mais. O momento de escolher o seu Tegra é agora. Acesse tegraincorporadora.com.br e agende sua visita. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Brasil perdeu a invencibilidade e a liderança na Liga das Nações masculina, derrotado para a Ucrânia 3-1. O Brasil não entra em quadra nesta quinta-feira. O próximo compromisso será amanhã contra a Itália, sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Lembrando que o Brasil estava numa sequência de vitórias consecutivas contra Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, mas acabou sendo derrotado para a seleção ucraniana. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. A Lexus Campinas, referência em luxo automotivo, apresenta condições exclusivas para você conhecer toda a linha Lexus. Aproveite bônus de até R$35 mil, supervalorização do seu seminovo na troca e taxas a partir de 0%. Uma oportunidade única para conquistar o seu Lexus com vantagens especiais. Visite a Lexus Campinas, Avenida José Bonifácio 3170 e descubra uma nova experiência em sofisticação. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Chegaram ofertas que são um verdadeiro espetáculo de economia no Iga Atacado. Aproveite, mas corra, porque é por tempo limitado, com ofertas válidas até 29 de junho. Feijão grão de campo carioca 1 kg por R$ 7,98. Hambúrguer Texas Burger congelado caixa com 12 unidades por R$ 14,89. Chocolate Kit Kat ao leite Dark ou branco por apenas R$ 2,49. E papel higiênico Neve Dermacare folha dupla pacote com 24 rolos por R$ 35,98. Passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 29 de junho ou enquanto durarem os estoques.
São Paulo está na direção certa quando cria o maior programa social da história para superar a pobreza, com acompanhamento, capacitação profissional e incentivo de até R$10.000. Ou quando leva água mais barata para 6 milhões de pessoas, com desconto de até 78% na conta de quem mais precisa. Ou quando oferece capacitação profissional gratuita para mais de 15 mil pessoas. Quando o trabalho do governo do estado está na direção certa, o futuro também está. Saiba mais em spavançanadireçãocerta.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência. Oportunidades de bons negócios. Uma excelente quinta-feira para você que sintoniza a CBN Campinas e mais uma vez o Grupo Daruge junto com a gente. E se você quer saber de BYD, a BYD Daruge, não só em Campinas, mas também na nossa região. Para falar mais, estou novamente com meu amigo Eberton. Bom dia, Eberton! Fala, Grande Pio! Pio e todos os ouvintes da CBN, da Grande Campinas e região. Quem vos fala aqui sou eu, Eberton, gestor de vendas, e aqui represento o Grupo Daruge e as unidades de Limeira e Piracicaba, ali a unidade de Americana também, que está na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no número 2439, ou você que quer visitar a unidade de Limeira, na Avenida Major José Levi, Sobrinho, número 2565, setor A, ou aqui na BYD Daruge de Piracicaba, na Avenida Cássio Pascoal Padovani, o número é 350, para conhecer as ofertas extraordinárias. Então, para aquecer o seu coração nesses dias frios, eu quero colocar uma condição maravilhosa para você. Que tal você adquirir um veículo da BYD, podendo ter aí até 40 mil de bônus, e por que não? Mas eu vou falar dele, o fera das vendas, que é o Dolphin Mini. Então você vai ter este veículo aí, como você bem vê na rua, um veículo muito bem aclamado. Aqui no Grupo Daruge você compra esse carro pronta entrega, assim como também o nosso Dolphin GS, que é um veículo que está por R$ 139.990, uma condição maravilhosa, ou taxa zero com 60%. Song Plus, por exatos, R$ 249.990, também com taxa zero, e Song Pro também com taxa zero, tá ok? Então, você não fique de fora, nos consulte para saber outras condições, tá ok? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e valeu, Pio! Valeu, Eberton! Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos ouvir o zagueiro do Guarani, Maurício Antônio, que volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Confiança. Será uma das novidades contra o Figueirense. Bom dia para você, Maurício. Bom dia. Foi um jogo ruim, Uma derrota é sempre ruim e a gente quer sempre estar em primeiro, ganhar, Seria muito bom se a gente conseguisse ganhar todos os jogos. Mas isso também nos deixa em alerta, Mostra que a gente não está 100% assim, equilibrado, que tem coisas a melhorar, que tem aspectos que a gente precisa trabalhar. Mas como foi nossa última derrota antes desse jogo, acredito que a gente no próximo jogo vai dar uma resposta positiva. A gente vai minimizar nossos erros, vamos trabalhar, vamos aprender. E o futebol é bom por causa disso, Sempre um jogo em cima do outro, então você consegue, com inteligência, aprender com os erros, aprender com as coisas ruins que aconteceram. E nosso objetivo é sempre estar em primeiro. É claro que o primeiro colocado é sempre um alvo de todo o campeonato, de toda a equipe. Então, sempre os adversários que vierem jogar contra o Guarani, eles vão vir muito mais ligados, assim, muito mais concentrados, então isso a gente tem que levar em consideração e isso tem que servir de motivação para a gente também, para continuar nesse caminho, continuar em primeiro, se classificar em primeiro, depois conseguir o acesso, e nosso objetivo também é ser campeão. Então, nós estamos no caminho certo, não é uma derrota que vai acabar com todo o trabalho, mas a gente tem que estar um pouco mais em alerta, um pouco mais concentrado em certos aspectos do jogo, para não acontecer mais esse tipo de coisa. São pelo menos 3 mudanças no Guarani, Cailão, contra o Figueirense. O Maurício Antônio volta, provavelmente na vaga do Donato,
a saber ainda se o Jonathan Costa terá condições. O William Farias volta de suspensão, entra na vaga do Natan, que também foi expulso. E aí o Maranhão está suspenso. Provavelmente o Luca seja o escolhido, mas com o Ebert aí sendo também uma opção de velocidade, caso ele queira mudar o esquema, né? E o jogo lá em Floripa, ele é mais pro Herbert, né? Embora o Lucas seja um jogador mais nobre, mais técnico, né? Um jogador até de um nível acima da competição, mesmo não vivendo um grande momento, mas é um jogo de força, é um jogo de arrastar, é um jogo de contragolpe. O Herbert, ele tem essa versatilidade, ele tem estas qualidades, e eu acho que é um jogo que se encaixa pro Herbert, mas eu acho que o Luca, até pela força que ele tem dentro do grupo, né, ele é um jogador badalado, é um jogador que já disputou divisões maiores aí, eu acho que o Hélio deve até optar pelo Luca, mas o jogo em si, ele se encaixa pro Herbert. E gostei da fala do Maurício Antônio, reconhecendo que o Guarani precisa melhorar. Não adianta achar que vai ficar ali na primeira colocação em berço esplêndido. Não, eu achei que o Guarani deixou muito a desejar contra o Confiança, principalmente na parte de competitividade. O Guarani precisa brigar, precisa lutar, transpirar, porque já é um time bom, já é um time qualificado. E unindo tudo isso à parte técnica, aí sim o Guarani tem tudo para cumprir um bom papel. Ou continuar, né, fazendo esse bom papel dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. E na Ponte Preta, Fábio Chaib, ontem ainda durante o CBN Esportes trouxemos essa possibilidade, né, do Diogo Silva entrar na justiça pedindo a rescisão indireta, e isso ocorreu de fato. O Diogo Silva está de saída da Ponte Preta, então o principal jogador do time, né, o goleiro com mais defesas difíceis do campeonato, vai ser uma baixa para uma defesa que já é problemática, pior do campeonato. E aí o Marçanad vai ter que escolher entre dois jogadores que profissionalmente nunca atuaram pela Ponte, né, Fábio Chaib? Vinícius e o Guilherme. Se lamentar, né, Julio? A gente já sabia que poderia acontecer isso, né? Os jogadores deixando a Ponte Preta. Infelizmente a situação se complica a cada dia, e agora tem a abertura da janela também, que pode também fazer com que muitos jogadores que se destacam até na Ponte, outros clubes interessados neles aí, acabem contratando os jogadores. A Ponte sem recursos para contratar, tá vendo o time desfalecer aí, né, durante a competição. A situação é muito complicada, infelizmente, na zona de rebaixamento, e agora sendo um dos principais jogadores, o que chamava a responsa para ele mesmo, até nas entrevistas, né, já revelando essa situação, e agora sendo um jogador que é destaque no campo, apesar da última partida ter falhado, mas o Diogo Silva sempre representou muito bem a Ponte Preta. E agora com essa situação aí de apagar as luzes, infelizmente, lá no Moisés Lucarelli, né? E o grande ponto é que outros jogadores também podem seguir o mesmo caminho, né? A Ponte, por exemplo, não acertou ainda os acordos restantes com o Elvis. Fez os primeiros pagamentos, mas ainda não quitou o restante. Eu acho que não vai ser surpresa estas lideranças saírem nos próximos dias. O próprio Elvis, Danilo Barcelos, e é assim que vai ser até o final da Série B. Infelizmente, a Ponte está repetindo o filme do Campeonato Paulista, né? Sem qualquer possibilidade de competir, sem qualquer possibilidade de pelo menos lutar pela permanência, e a saída do Diogo Silva já é um sinal. Gente, 4 horas tem Arena, né? Arena até as 4h30 hoje. Porque tem Alemanha, tem Costa do Marfim, isso, esse grupo é importante na Copa do Mundo. A CBN transmite os jogos, mas uma versão pocket do Arena hoje a partir das 4. Amanhã estaremos de volta, hein? Às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Um abraço, gente!